Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Talasca. Eu sou fundadora da Mosaico Montessori, que é uma escola montessoriana aqui de São José dos Pinhais. Sou mãe do Gabriel e do Rafael, que são gêmeos de 5 anos, e sou mãe do Ravi, de 4 anos. Quando eu fundei a escola, eu fiz muito pensando nos meus filhos, porque acredito que é uma educação que realmente respeita muito a criança. Então eu fico muito feliz de saber que vocês têm interesse por implantar a metodologia na escola de vocês, ou pelo menos de seguir a filosofia que Montessori usa, que Montessori criou, né? Na verdade, ela diz que ela não criou uma metodologia, que ela descobriu a criança, o que é verdade, que descobrindo a criança ela acabou criando uma metodologia com base nos gostos da criança e no desenvolvimento da criança. Montessori não chama de fases de desenvolvimento infantil, ela chama de períodos sensíveis. Então, cada período sensível, em especial de 0 a 6 anos, a criança ela está mais apta a aprender determinados sentidos, ou usar determinados sentidos, ou aprender mais uma determinada área de conhecimento. Então, por exemplo, a partir dos 4, 5 anos, ela está num momento onde ela está mais propícia, mais aberta a desenvolver a escrita, né? 5, 6 anos. Isso depois eu passo certinho para vocês, mas só para vocês terem uma ideia que, como ela pesquisou muito, cada fase dessa criança, isso potencializa, quando a gente como professor vai dar aula, a gente sabe onde potencializar, e todos os materiais que ela desenvolveu com base nesse estudo que ela fez, tá? Montessori fala muito que a criança, tem até um livro chamado Mente Absorvente, ela fala que a criança até os 6 anos, ela está com a mente absorvente, primeiro inconsciente, depois mais consciente. Até os 3 anos é inconsciente, depois é o consciente. O que seria isso? É a criança estar captando tudo que o mundo está dando para ela. Então, mesmo coisas que não são saudáveis, que não são boas, ela também está captando. O que ela assiste na televisão, o que ela ouve os pais conversarem, o que ela ouve os avós conversarem, o que ela vivencia na escola, tudo está sendo absorvido por ela. O que não quer dizer que Montessori acredita que a criança vem como um quadro em branco e a gente que vai colocando coisas ali. Isso não é verdade. Ela acredita que a criança por si só, ela já é um ser completo. Ela vem completa, ela está apta a aprender tudo. O que acontece é que ela está absorvendo e está aprendendo esse ambiente onde ela está. Por isso que a gente tem que cuidar do que a gente faz nesse ambiente, em especial o pedagógico na escola, porque muitas vezes é o local onde a criança passa mais tempo do que até em casa. E nós, como professores e educadores, sabemos da responsabilidade que é, porque a gente estuda muito mais do que os pais para serem pais. Nós estudamos a educação infantil. Então, nós temos uma responsabilidade enorme com esse emocional, com esse intelecto, com esse social dessa criança. Então, voltando, ela absorve tudo, seja de bom ou de ruim, e ela leva isso para a vida adulta. Então, voltando, por isso que a gente tem que cuidar muito dessa fase infantil. Vou falar um pouquinho de como que foi, eu não sei o quanto vocês já estudaram sobre isso, mas vou retomar. Montessori, né, teve lá a primeira casa dei Bambini, que era a casa onde ela começou a estudar mais sobre a criança, e não necessariamente ela era a professora o tempo todo. E ela conseguiu formar uma equipe muito boa, né,
com os requisitos que ela queria do professor, da professora. E aí ela experimentava coisas com as crianças e essa professora, ela pedia para que essa professora anotasse, experimentasse coisas também e anotasse tudo para ela, né? E foi assim que ela foi formulando a metodologia dela. Tudo muito científico e realmente hoje a neurociência prova que muita coisa que a Montessori na época não tinha essa tecnologia, hoje se vê o quanto isso realmente influencia no conhecimento da criança. Tá, aí até então a professora pegava os materiais, apresentava os materiais para a criança trabalhava com esse material e a professora pegava novamente esse material e guardava no armário fechado. Tá. Num determinado dia, a professora se atrasou para a escola. E as crianças já estavam lá e tinham alguns jornalistas, jornalista, repórter, enfim, que queria fazer uma entrevista com a professora ou até mesmo com a Maria Montessori e tal, para saber, porque já era um método que já estava sendo conhecido em toda a Europa. E aí, essas crianças, como as crianças já estavam lá e eles falaram a que vieram, as crianças abriram os armários e começaram a mostrar para eles como eram os materiais, como era a letra de lixo, enfim, foram mostrando. Quando a professora chegou, a professora não gostou da ideia, porque ela sentiu que como se as crianças tivessem furtado, como se tivessem tido, sabe, essa intenção de roubar, enfim, mexeu em algo que não era deles e tal. E a professora relatou para Montessori. E Maria Montessori sabiamente abriu as portas dos armários. Com isso, o que ela fez? Ela criou as estantes e trouxe os materiais para as crianças. E aí, porque as crianças já conheciam, e deu essa possibilidade da criança pegar e guardar. Então, com isso vem a livre escolha, que é os materiais à altura da criança, a autonomia dessa criança de ir até lá e pegar esse material e trabalhar com esse material e devolver esse material na estante. Foi extremamente sábio isso. E a partir desse momento, as crianças começaram a trabalhar, cada um no seu cantinho, com o seu tapete. Então eu falei coisas aqui que talvez vocês não conheçam, que é esse conceito de trabalho que a gente fala, a criança está trabalhando, ela usa esse conceito de trabalho mesmo, que é um conceito diferente do que a gente usa, né? A gente adulto, enfim, nessa sociedade que a gente vive, a gente talvez pensa no trabalho como algo cansativo, como algo pesado, como algo nem sempre tão feliz, né? E para Montessori e para as crianças, essa forma de trabalho não é dessa maneira. É um trabalho gostoso, é um trabalho prazeroso, é um trabalho de descoberta. Então, a gente usa esse termo, trabalho, elas estão trabalhando e não estão brincando, né? E o material não é um brinquedo, o material é um material científico, pedagógico, que tem a sua função. Todos os materiais da Montessori têm um porquê. Mesmo coisas relacionadas com as cores, por exemplo, não necessariamente é só para a criança entender qual é a cor. É para a criança já começar a ter esse visual, trabalhar o visual, né? A ordem disso, da esquerda para a direita, de cima para baixo, que depois é a forma da leitura da língua portuguesa, né? Então, tem todo esse material, por exemplo, encaixes sólidos, ele tem um pininho que já trabalha a pinça, tá vendo? Ó. Ele vai mudando de espessura.
A criança, quando retira todos esses pininhos aqui, quando retira esse material, quando ela vai colocar, se ela coloca num local onde não vai encaixar, ela por si só vai entender que esse material, que esse pininho está no local errado. Isso chama-se controle de erro. Muitos materiais, praticamente todos os materiais de Maria Montessori, têm esse controle de erro. O que isso quer dizer? Que a criança por si só, ela vai entender que está errado e vai arrumar, e vai trabalhar até arrumar. Não precisa da intervenção do professor. Mesmo que o professor veja que ela não está fazendo da maneira como vai encaixar tudo certo, não precisa da intervenção do professor. A criança, ela precisa da repetição. Ela por si só, para ela mesma, ela precisa da repetição das ações. Então, ela vai repetir isso aqui, a Montessori fala no livro dela, no Segredo da Infância, que ela observou uma menina que tirava e encaixou 42 vezes. E que mesmo a sala estando um pouco mais agitada, tinha umas crianças conversando e tal, mesmo assim ela ficou no material todo esse tempo e todas essas vezes. Nos livros de Maria Montessori, nem todos, nem sempre ela fala dessa repetição tão quantitativa assim. Geralmente a criança repete sim e vai repetir mesmo e tá tudo bem. Aí você, como professor, pode dizer assim, puxa, mas ela tá na Torre Rosa há mais de uma semana, todos os dias, e eu quero apresentar outra coisa, eu quero mostrar que tem outras coisas. E tá tudo bem, ela vai descobrir N formas de trabalhar com esse material. E quando ela se satisfazer, ela vai parar e vai para outra coisa. A não ser que você tenha uma oportunidade de apresentar um outro material para ela, senão você deixa ela trabalhar, porque realmente é até ela se saciar. Assim que ela estiver satisfeita, ela vai para outro material. Você só vai interferir num trabalho de uma criança em duas situações. Ou melhor, 3 situações. Primeira, se ela estiver se machucando, se ela estiver machucando um colega com o material, ou se ela estiver estragando o material. Se não, ela está explorando de todas as formas possíveis que ela puder, então você não mexe com essa criança, você deixa ela ter o tempo dela, do trabalho dela, que tá tudo certo. Outra coisa, talvez em algum momento da tua sala, a criança, ela tá sempre ali, esperta e sempre lidando com os materiais e tal, e de repente tem um dia que ela não tá muito legal, que ela não tá muito... Ou em um momento, ela trabalhou e de repente ela dá uma pausa ali. Tá tudo bem. Esse momento de ócio, esse momento de descanso também é um momento de aprendizado. A Maria Montessori, ela fala das 3 horas de trabalho, né? Que o ideal seria que a gente tivesse 3 horas ininterruptas de trabalho. Aí você vai dizer, mas e o lanche? Aí muitas vezes o que a gente faz é trazer o lanche para dentro da sala, se for possível. E aí o lanche faz parte desse trabalho. Em Florianópolis, por exemplo, eles trazem o lanche, tem a fruta, bolacha, suco, a criança faz o suco, ela corta a fruta, ela serve os colegas, não há um momento de parada para o lanche. Na nossa escola não, a gente tem a parada para o lanche, eles vão para o lanche, se alimentam, e sim, maiores de 3 anos, se for uma fruta que ele já consegue descascar, ele vai descascar, se consegue cortar, ele vai cortar,
enfim, eles são autônomos para isso, e aí retorna para a sala. Claro que isso dá uma quebrada às vezes mas também é pedagógico se alimentar e estar nesse ambiente. Então, né, falei do trabalho, falei do material, a livre escolha. Não existe brinquedo numa escola montessoriana dentro da sala. Os materiais que estão dentro da sala nas estantes, eles são materiais para aprendizado mesmo. Então, a Montessori ela até tentou inserir brinquedo mesmo, né? E as crianças não tinham interesse. Então, ela voltou atrás e colocou, e existe somente os materiais de aprendizado. E eu já vi na prática e na nossa escola também, a gente não sente falta disso. As crianças não sentem falta. O que pode acontecer, às vezes a criança querer levar um brinquedo num dia para, assim, uma sexta-feira e tal, o dia do brinquedo. Nós não pegamos isso pra gente, a gente não tem o dia do brinquedo. Mas o que a gente percebe é que às vezes quando a criança está entrando na escola, está em período de adaptação, ela quer levar alguma coisa dela ainda, que ajude até a se ambientar, se sentir mais confortável, mais segura nesse ambiente. Então a gente permite que leve, deixa na bolsa e quando dá o horário de sair, ela leva junto para casa, não fica em sala de aula. Mas vai de cada escola. Não existe também nas escolas montessorianas prêmios e castigos. Então, se uma criança fez algo que não é de acordo com o que eu acho que deveria ser, a gente não coloca ela de castigo, a gente conversa, talvez não ali na frente de todo mundo, mas a gente conversa sobre. Então é completamente abolido a ideia do castigo, do cantinho do pensamento, não tem isso. São outras maneiras que é trabalhado o adulto, porque na verdade é o adulto que tem que lidar com aquela situação. Então são maneiras que o adulto que é trabalhado para que ele possa lidar com aquela situação de uma melhor maneira, respeitando o desenvolvimento daquela criança. Quando a gente entende qual é o período que essa criança está, o que a gente espera dela com 2 anos, por exemplo, a gente consegue respeitar a criança muito mais do que quando a gente não sabe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma professora, ela estava atendendo uma criança e uma outra criança veio e tocou nela e falou, professora, e ela, só um pouquinho. E aí ela voltou a atender aquela criança que ela estava atendendo. E a outra veio e deu uma mordida nela aqui. Na hora, claro, ela não gostou, né, a professora, mas ela não foi agressiva, ela entendeu que ela tinha 2 anos e pouquinho, ela entendeu, ela sabia que aquela criança estava querendo falar com ela naquele momento, e criança, ela não vai esperar, ela não tem a paciência, ela quis chamar a professora para ela, do jeito que ela sabia. E às vezes a gente vai dizer que é birra, que enfim, pirraça e tal. E não, a partir do momento que você estuda sobre isso, você entende e você perdoa a criança muito mais fácil e respeita essa criança. Ela queria a atenção do professor naquele momento. Os materiais uma sala montessoriana, eu vou falar depois muito mais ainda do ambiente preparado. Hoje, aliás, eu vou falar, vocês estão vendo que eu vou só falar praticamente. Eu vou tentar dividir em 3 vídeos, então. Esse é o vídeo que eu falo da criança, depois do ambiente e depois do adulto. No vídeo em especial do ambiente, eu vou mostrar mais os materiais, a estante, vou demonstrar com uma criança como que se apresenta o material. E aí as coisas vão começando a ficar um pouco mais claras. Se ficar muito cansativo, dá uma pausa, retoma depois.
Eu sei que eu tô gravando justamente para que vocês tenham esse tempo de vocês, de poder assistir no momento que vocês acharem que é mais conveniente para vocês. Voltando, o ambiente, o tapete, então, voltando, recapitulando. Quando a Maria Montessori começou a estudar a infância e a escola e a criança, ela fez com que diminuíssem as mesas, as cadeiras, e esse ambiente todo se tornou ao tamanho da criança. E ela media mesmo, e esse pininho é para que uma criança pegue, com a mãozinha de uma criança, para trabalhar já a pinça, para trabalhar depois a escrita. Então, ela diminuiu tudo isso ao tamanho das crianças, da altura das crianças. E não existe mesa de professor, mesa igual as que a gente conhece, tal, de professor. O professor se torna um guia, um observador, depois eu vou falar mais como se faz isso, mas a avaliação dele como se dá, o planejamento dele como se dá, e ele não é mais o protagonista da história, como a gente ainda na minha educação tinha, né? O professor ainda tem, né? Que é o professor que está lá no quadro, que é o professor que é o detentor do conhecimento e tal. Então ele não é mais essa peça endeusada. O foco são as crianças. E aí ela vai pro tapete. O tapete na metodologia montessoriana, ele simboliza a mesa, ele simboliza o meu espaço. Então eu delimito o meu espaço, o colega delimita o espaço dele. Eu pego meu tapetinho e eu vou para um canto da sala, para onde eu quiser ir. Eu tenho essa liberdade. Existem mesas e cadeiras sim, mas são poucas. E são para atividades específicas de vida prática, algumas de vida prática e algumas de linguagem, que é para o desenho, para a escrita e tal. Então, existem muito mais tapetes do que as mesas. Mesmo tendo esse tapete, o tapete ele é usado, como eu falei, como mesa, então eu coloco o meu material em cima desse tapete, não sou eu que sento no tapete. Eu digo eu criança, não é a criança que senta no tapete, o tapete fica o material. Só um instantinho. Tô tentando gravar direto para não ter cortes. Então a criança fica nesse tapete, a criança trabalha nesse tapete e delimita o espaço dela. Porém, isso não quer dizer que a criança é individualista, ou que ela vai se tornar individualista porque ela está trabalhando num tapete sozinha, então ela não interage com o outro, nem nada disso. Não, isso não é verdade, muito pelo contrário. A criança, na metodologia montessoriana, ela respeita o colega, ela respeita o outro, ela sabe do espaço do outro, e ela pode sim interagir com o outro e fazer atividade junto. Eles podem fazer atividade em dois. Tem exercícios de matemática, por exemplo, com o material dourado, que às vezes muitas vezes precisa de um outro colega e inclusive do professor, para que eles comecem a entender divisão, subtração e tal, multiplicação, enfim, a partir dos 6 anos. Então, e existe outra coisa, a criança, a gente aprende quando a gente ensina. Com a criança é exatamente a mesma coisa. Ela aprende quando ela está ensinando. Então, existe muito disso. As salas são mistas porque justamente Montessori pensou que na nossa vida normal, no nosso cotidiano, não é separado por quem é de 30 anos, 40, 50, 50, né? Não.
A gente convive com idades completamente diferentes da nossa. Uma sala mista, ela traz isso. Uma sala mista de 3 a 6, ela divide assim, de 0 a 3, 3 a 6, 6, 9, 9, 12. 12, 15, 15, 18, né? Só que ali no comecinho, entre 0 e 3, na verdade, pode ser dividido em 2. Dos 4, na nossa escola é assim, dos 4 meses até começar a andar, de começar a andar até 3 anos. Aí de 3 a 6 é outra, a gente chama de agrupada. O que acontece? Uma criança de 3 anos com uma criança de 5 anos, a criança de 5 anos vai respeitar esse menor, vai ajudar a aprender algumas coisas, vai ajudar com que ele seja mais independente, porque, por exemplo, se ele quer ir no banheiro, a professora pede para que um maior ajude ele, que vá com ele até a porta do banheiro, que vá com ele até onde lavam as mãos, que vá com ele tomar uma água, se não tem um bebedouro dentro da sala. Então, e o fato de ajudar no material mesmo, de ajudar, de estar trabalhando junto. Então, isso ajuda muito. E o contrário também, porque o menor, quando ele vê o maior trabalhando com algo que ele ainda não conhece, ele vai querer conhecer. E claro que cada um tem seu tempo, os materiais começam do mais fácil para o mais difícil. Você vai dizer, mas tem uma coisa que é para 5 anos e o de 3 está mexendo, está lidando com isso, não tem problema. Não tem problema. Num determinado momento, você vai apresentar aquele material para ele num grau de dificuldade menor e depois você vai, junto com o seu planejamento individual, você vai organizando para que essa criança avance no seu conhecimento. Então, existem momentos que o professor também pode dar uma aula em grupo, né, com a turminha toda, assim, exercícios de linha, né? A Montessori criou a linha justamente para isso. Então, pode sim e se deve interagir com a turma toda. Quando a gente vê isso na prática, a gente vê que é muito interessante, que não é um bicho de 7 cabeças, como às vezes as pessoas acham que mas então a criança ela tem liberdade para tudo. Não é bem assim. Existem regras, existem combinados e essa liberdade é com responsabilidade. Então, para que ela aprenda, na verdade a metodologia montessoriana, ela ensina muito mais a criança pro mundo mesmo, porque ela tem que lidar com o outro, ela tem que lidar com ela mesma, ela tem autonomia para pegar o material, ela tem que ter responsabilidade para devolver esse material. Ela não recebe tudo pronto. E isso ela leva para a vida dela quando ela crescer. E como eu falo sempre, essa de 0 a 6 anos é a base de tudo. Para mim, é o momento mais importante da vida de um ser humano. Então, a gente, voltando ao que eu já falei, a gente tem que cuidar muito dessa fase. Nós, em especial, na escola, né? E para encerrar um pouquinho, eu vou fazer vídeos de mais ou menos 40 minutos. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que é o currículo Montessori para 3 anos, para que vocês tenham uma ideia do que eu tô falando. E claro que eu vou mandar esse vídeo e vou começar a produzir os outros 2, mas se vocês tiverem dúvidas e terão, me perguntem, me mandem mensagem e tal, e eu assim que eu puder, porque é muito complexo, é muito mais, o que eu estou fazendo com vocês é realmente só uma pincelada sobre o que é o método montessoriano numa escola. Ele é muito mais profundo que isso, tá? Vamos lá, vou falar um pouquinho então o que se espera de uma criança de 3 anos numa escola montessoriana, tá? E aí para isso existem todos os materiais e recursos que existem. Habilidades a serem desenvolvidas do aspecto socioafetivo. Dirigir-se à classe achegada com independência compatível com a sua faixa etária.
Então, quando a criança chega na escola com o pai ou com a mãe, se sugere que essa criança chegue com a sua mochilinha, ela carregue a mochilinha dela e que ela, o pai e a mãe, deixem no portão e que ela vá sozinha até a sala dela. Se possível, dependendo da estrutura da escola, não dá. Mas se possível, recomenda-se isso, que ela vá sozinha até a sua salinha. Manter um comportamento predominantemente estável, mostrar-se seguro no ambiente escolar, escolher seu próprio trabalho com alguma iniciativa, manter a concentração para realizar uma atividade, perceber e respeitar o espaço de quem trabalha. Então, né, como eu já comentei, esse cuidado e eles vão aprendendo isso, tá? Não é algo que se começa já todo mundo sabendo, mas eles vão aprendendo que eu tenho que respeitar o espaço do meu colega. Sabe compartilhar um material com um amigo, usa seu material pessoal de forma adequada, como escovar os dentes, fazer sua higiene. A gente sugere que deixem o material de higiene dessa criança, o material de higiene não dela específico, mas que se tenha lenço umedecido no banheiro. O lenço umedecido ajuda muito mais na questão da higiene dele, ele pode fazer isso sozinho, a escovação também. Com 3 aninhos ele já tá aprendendo bem. Usar o material da classe de maneira adequada, usar com propriedade as regras sociais de graça e cortesia. Graça e cortesia está dentro do currículo Montessori. Cumprimentar, dizer obrigada, por favor, se desculpar. E isso também parte de nós como adultos. Eu sou exemplo dessa criança. Então, se eu uso essas palavras no meu cotidiano, como bom dia, boa tarde, muito obrigada, com licença, todas essas palavras de gentileza a criança vai repetir porque ela é a mente absorvente, né? Então, ela tá ali realmente absorvendo todo esse contexto dela. Usar com propriedade as regras sociais, como eu já comentei, cumprir as regras e combinados, guardar o material que usa, conversar para resolver conflito, ceder a vez para um amigo, falar em tom adequado ao ambiente, evitar correr dentro do ambiente de sala, colaborar com a execução das tarefas da comunidade escolar. Então, sobre o correr, a gente tem uma sugestão. Se a sala for grande, a gente sugere que se coloque estantes de maneiras... Eu vou colocar uma foto para vocês verem, para vocês terem uma... Acho que vai estar aqui essa foto. Para vocês terem uma ideia de como que pode ser dispostas essas estantes de uma maneira que evite que a criança tenha essa vontade de correr pelo ambiente livre. É óbvio que ela tem essa vontade do movimento e precisa disso. Só que existem ambientes para isso, que pode ser lá fora, no quintal, no parquinho e tal, e não dentro da sala de aula, porque esse correr pode... não é legal dentro da sala de aula, porque existem materiais que quebram, tem colegas trabalhando, enfim. Então, ajuda muito quando a gente coloca estantes não só nas paredes, mas também uma ou outra atravessada no meio. Aspecto sensomotor perceptivo. Movimentar-se por diferentes ambientes do espaço escolar, apresentando controle dos movimentos amplos. Sentar-se de maneira adequada no chão, na cadeira junto à mesa, no sofá, num banco. Amassar papéis de diferentes texturas. Rasgar papéis de diferentes texturas. Apresentar coordenação visomotora para fazer picote sobre linhas grossas, recortar papéis de diferentes texturas, encaixes dos pinos de diferentes dimensões, identificar os extremos contrastes no material sensorial, identificar o vocabulário apropriado para aquele ambiente, divisão, textura, sabor, peso, grosso, fino, áspero, liso, quente, frio. Aspectos da vida prática. Conhecer e realizar apropriadamente as etapas da rotina do dia.
fazer uso adequado do banheiro com a ajuda de adulto, lavar as mãos após o uso do banheiro com a ajuda do adulto, se for o caso, às vezes com 3 anos eles já se viram. Escovar os dentes com a ajuda do adulto, se for preciso. Despir peças simples, despir peças complexas com ajuda. Vestir-se, descalçar-se, calçar-se, pentear-se, versar sólidos e líquidos, arrumar sua mochila, transpor líquidos de um recipiente para outro, cortar pequenas frutas e legumes, frutas e legumes mais macias, servir à mesa. Com relação à mesa, na nossa escola, a gente, na hora do almoço em especial, o almoço é servido para os menores e para os maiores, só que os menores de 3 anos, a professora é que serve. Os maiores de 3 anos, a mesa está disposta e eles mesmos se servem. A mesa, os alimentos não estão tão quentes e eles pegam já trabalhando a pinça, né, na vida prática mesmo, para que depois, todo esse trabalho, a gente está fortalecendo os músculos da mão para a escrita. Então, todo o trabalho que é possível fazer com pinça de verdade, a gente faz. Pendurar alguma coisa, né? Esse pegar, o equilíbrio da colher, enfim, tudo isso é feito de verdade. E sempre que possível que a criança tenha essa autonomia para escolher o que ela vai comer. Na nossa escola, ele pega o prato, ele pega o talher, ele pega o seu copo e tem autonomia total para isso. Terminou de comer, e a gente já fala de quantidade ali, terminou de comer, ele vai colocar esse pratinho dele numa pia baixinha que a gente tem também. Depois dos 5 anos, ele lava o prato dele, da maneira que ele conseguir lavar, e tá tudo bem, tá? Se tiver um bebedouro por perto, ele já sabe encher o seu copo no bebedouro, ele já sabe tomar sem derramar. Linguagem oral. Utiliza com propriedade o vocabulário correto para identificar os elementos da realidade próxima. Utiliza com propriedade o vocabulário para falar de realidade distante, como de animais selvagens, de meio de transporte. Usa apropriadamente o contato visual. Fala com clareza, usando períodos compostos de maneira adequada. Emprega concordância de gênero e número. Já ouve a ideia do outro, usa a escuta ativa, mantendo o contato visual e o comportamento adequado. Na linguagem escrita e na leitura, já está construindo e codificando a escrita, começa a explorar livremente as letras de lixa e os materiais da área de linguagem, percebe sons em algumas palavras, pareando auditivamente as palavras que começam com o mesmo som, no mesmo material de desenvolvimento. Identifica rimas, pareando objetos. Ouve uma história e sabe identificar qual é o fato principal. Identifica alguns personagens da história, relaciona com suas características. A gente sempre, na nossa escola, todos os dias é feito um momento de leitura. E às vezes, não é sempre, mas sempre tem a leitura. E às vezes a professora pede para que a criança reconte esse livro. E é muito interessante, porque faz ela trabalhar já a oralidade, trabalhar esses elementos da narrativa, do que ela lembra dos personagens, enfim. Sobre a escrita, desenvolvendo já o grafismo, utiliza a rabiscação com prazer motor, utiliza o grafismo com a intenção de representar fatos ou ideias, formas definidas, começa a apresentar formas mais definidas no grafismo, representa a figura humana através de um homenzinho, já começa a representar, utiliza o espaço da folha com algum sentido, construindo a escrita. Usa a escrita espontaneamente em diferentes situações, conhece a macroestrutura de um texto utilizando cartões, metacognição, e está preparando essa mão para a escrita, né, com movimentos leves, utiliza o lápis com movimento adequado na pega, já sabe conceito de números, já sabe identificar pouco, muito, já sabe identificar o que é quantidade e o que é o número em si. E já sabe relacionar as duas coisas, o 7
com a quantidade 7, tá? Já sabe algumas formas geométricas, identificá-las, já sabe as cores primárias e secundárias, já do conhecimento de mundo, então. Identifica que o sol aparece de dia e que de noite aparece a lua, identifica o que fazemos de dia e o que fazemos de noite, identifica e nomeia partes do seu corpo e detalhes do seu corpo, identifica seres vivos e não vivos, vegetais e animais e minerais, nomeia frutas, legumes e flores, organiza uma sequência de fatos numa narrativa, já sabe seu nome completo, já sabe o nome dos seus pais, dos seus avós, informa a sua idade, enfim. É bastante coisa para uma criancinha de 3 anos, mas ele dá conta. Então, eu queria, né, ter apresentado um pouquinho isso, espero que tenha ficado um pouco claro o que é essa metodologia. Ela parece ser algo com muita coisa a se fazer, mas no dia a dia a filosofia vai muito mais, quando se sabe qual é a filosofia e quando se respeita verdadeiramente a criança, as coisas acontecem naturalmente. Então, para mim é uma das melhores metodologias que tem com relação ao ensino infantil, que realmente respeita essa fase de desenvolvimento da criança, para que a gente tenha um adulto completo e seguro e autônomo e crítico, enfim, né, quando ele crescer. Então é isso, logo farei os outros 2 vídeos, enviarei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse de alguma forma e que estou aqui para qualquer dúvida, questão, sugestão, enfim. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho e se cuidem e até breve.